Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e no vídeo de hoje vamos comentar as possibilidades que o técnico Fernando Diniz terá para escalar a equipe titular contra o Palmeiras neste sábado no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Algumas dúvidas e eu quero a ajuda de vocês aqui nos comentários. Qual seria a sua equipe ideal para o clássico contra o Palmeiras? Mas antes, eu quero te dar uma dica que é para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% gratuito, roda em qualquer sistema operacional, o link está aqui na descrição. E para você ficar bem informado de Santos, é muito simples, basta você selecionar o Santos como a sua equipe favorita e pronto, você sempre será notificado com notícias de mercado da bola, bastidores, escalações confirmadas do Santos, tempo real dos jogos e também as estatísticas das partidas do time do Santos. Então, não perde mais tempo, baixe o aplicativo da OneFootball, o link está aqui na descrição. Vamos então para as dúvidas do técnico Fernando Diniz. O Santos treinou na quinta-feira no CT Pelé, foi um treino mais leve, mas a gente conseguiu observar algumas carinhas novas que podem ficar à disposição para o clássico. Entre esses jogadores, Felipe Jonathan, que estava com uma lesão de grau 1 na coxa direita, deve ficar à disposição. Também tivemos o Caio Jorge, que estava fazendo um fortalecimento para evitar novas lesões. O Alisson também, que estava com incômodo no joelho, também ficou à disposição nessa atividade. Então, são jogadores que a chance de serem relacionados para enfrentar o Palmeiras é muito grande. Além disso, tem algumas dúvidas, tanto no gol, qual será o goleiro titular, qual o zagueiro titular, qual será o primeiro volante e também tem a questão dos laterais e do ataque do Santos. Vamos por partes, porque são vários setores aqui para a gente comentar. Primeiro, vamos começar com o goleiro. O John já foi relacionado, ficou à disposição no banco de reservas para a partida contra o Atlético Paranaense, né, que o Santos acabou vencendo. Então pode ser que entre aí a disputa entre John e João Paulo, o John saia melhor, né? Inclusive ele vem ganhando a preferência do Fernando Diniz quando estava todo mundo 100%. Então pode ser que o John seja uma aposta aí para o clássico. João Paulo, vale ressaltar que atuou nos últimos 5 jogos do Santos e sofreu 4 gols. Outra questão para a gente pensar aqui é qual será o zagueiro que vai formar dupla de zaga com o Kaique. Além da questão do Luan Pérez, né, que está vendido para o Olympique de Marseille, também tem a questão do Luiz Felipe, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo na última partida, e o grande favorito é o Danilo Boza. O Danilo Boza, que inclusive já jogou como titular contra o Fluminense, né, quando o Luan Pérez estava suspenso, pode ser que ele entre como dupla de zaga do Kaique. Alguns jogadores também correm por fora, que é o Robson, né, que recentemente foi promovido ao time profissional do Santos, e o Alisson também, né? O Fernando Diniz já jogou com o Alisson como zagueiro improvisado, o Alisson que deve ficar à disposição. Inclusive, né, assunto da questão do primeiro volante. Qual será o primeiro volante do Santos? Camacho, que vem jogando muito bem e não está deixando a desejar nem como marcador, né? Tá realizando desarmes interessantes, é um jogador que está fazendo lançamentos, passes verticais, participou já de uma assistência, né, para o gol do Marcos Guilherme, então é um jogador que está acrescentando ao time do Santos e não está comprometendo. Então fica essa dúvida se ele será sacado para a volta do Alisson, se o Alisson também tem condições de jogar 90 minutos, ou pelo menos, né, mais de 45 minutos, porque aí entra tanto na questão do Camacho, como na questão também de jogar como zagueiro improvisado, né? Então, será que o Alisson já aguenta esses 90 minutos? É uma pergunta para a gente fazer. Outra questão são os laterais. E eu acho que os laterais é a coisa mais conflitante que deve acontecer nesse jogo contra o Palmeiras. Por quê? A torcida gostou demais das atuações, tanto do Moraes como do Madison. Eu, particularmente, manteria os dois para o clássico contra o Palmeiras. Mas acho muito difícil pelo Fernando Diniz, tá? Não pelo Moraes e nem pelo Madison. Acredito que com os dois à disposição, tanto o Pará, que volta de suspensão, e o Felipe Jonathan, que está à disposição, está recuperado dessa lesão na coxa, pode ser que os dois atuem. Entendo que, por ser de uma lesão, a chance do Moraes atuar, eu acho que é maior.
né, é meio perigoso você jogar com o Felipe Jonathan, que acabou de se recuperar de uma lesão, então talvez seja mais prudente você colocar um jogador que está inteiro, que é o caso do Moraes. Inclusive, né, ele vem atuando poucas vezes com o técnico Fernando Diniz. Já o Pará, como ele ficou de fora por conta de suspensão, talvez ele ainda seja mantido, né? Mas, enfim, são algumas apostas, é muito difícil a gente falar, teremos mais certeza, né, no vídeo de pré-jogo que a gente vai soltar aqui na sexta-feira, que aí, né, o Santos já vai ter treinado a última vez no CT Pelé, a gente meio que já sabe qual será o time titular. Mas, sinceramente, eu gostaria muito que o Moraes e o Madison fossem mantidos, principalmente o Madison, que participou muito, ajudou muito o Marinho em algumas questões, né, de mais profundidade, dando opções, participou de forma direta do gol do Marcos Guilherme, então acho que é um jogador que agrega muito mais. E é um jogador também que tem velocidade para recomposição defensiva. O Pará é um jogador que não tem recomposição. E isso, de uma certa forma, acaba prejudicando o zagueiro, o volante, né? Então, acredito que é importante ter um lateral mais rápido para ajudar nesse quesito. Outra questão, outra dúvida é o ataque do Santos. Por quê? Caio Jorge provavelmente deve ficar à disposição, mas é a mesma questão. Será que vai jogar os 45? Como que vai ser? E caso o Caio Jorge atue, aí temos mais duas vagas. Marcos Guilherme e Lucas Braga vão brigar provavelmente por uma posição, né? O Marinho titular absoluto. Hoje eu colocaria o Marcos Guilherme como titular. Acho que o Lucas Braga ainda não voltou e ainda não está na mesma sintonia do time do Fernando Diniz. Acho que precisa ainda, né, de mais um tempinho para ele entender como que funciona esse time do Fernando Diniz. O Lucas Braga é um jogador que ele está muito acostumado de receber em velocidade, né, jogar mais no contra-ataque. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, precisa, né, ter mais a questão da posse de bola, enfim. Acho que o Lucas Braga está sentindo um pouco de dificuldade nisso. Mas, caso o Caio Jorge jogue, né, tem essa disputa entre Marcos Guilherme e Lucas Braga. E caso o Caio Jorge não jogue, aí deve ser mantido o time que vem jogando nas duas últimas partidas, né, esse trio de ataque. Outra questão importante é Pirani e Giamota. Estamos falando de retorno, né, de jogadores que vão voltar. Porém, o Pirani e o Giamota estão sendo reavaliados, tanto pela comissão técnica, como também departamento médico do Santos, porque são jogadores que estão atuando muito. Tanto o Caio Jorge e o Felipe Jonathan eram outros jogadores que estavam numa sequência frenética de jogos, né? Mas o Caio Jorge foi poupado nos últimos jogos, o Felipe Jonathan acabou se machucando e está de volta, mas o Pirani e o Giamota não. Tá frenético desde o Paulista. Pode ser que eles sejam poupados. E caso sejam poupados, como será esse time do Santos? Pode ser, até a gente voltando mais ali, o Alisson jogando como primeiro volante e o Camacho de segundo, na do Giamota, e o Sanches na do Pirani. Ou seja, são algumas possibilidades que a gente pode pensar aqui, caso o Fernando Diniz entenda que seja necessário poupar esses jogadores. E por que é importante a gente falar em poupar jogadores? Porque olha a sequência de jogos que o Santos terá a partir do clássico contra o Palmeiras. Pega o Palmeiras no sábado, depois pega o Independiente da Argentina na quinta-feira, Red Bull Bragantino no dia 18, jogo de volta contra o Independiente no dia 22, Atlético Goianiense, que está jogando muito bem, no dia 25, e aí começa também o mata-mata da Copa do Brasil. Juazeirense no dia 28, aí tem um jogo, né, do brasileiro Chapecoense no dia 1º de agosto, Juazeirense dia 4 de agosto, ou seja, 8 jogos que o Santos vai disputar em 25 dias. Então já começa a preocupar a parte física, né? Tanto a comissão técnica, o departamento médico do Santos, de fisiologia, pensar em jogadores que já podem ser poupados, principalmente para esses próximos jogos, principalmente de mata-mata, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Então não vou ficar surpresa se algum desses jogadores, tanto Giamota como Pirani, forem poupados para o clássico contra o São Paulo. Mas isso a gente terá mais certeza na sexta-feira, quando a gente soltar o pré-jogo ali perto das 8 horas, para a gente saber como jogará o time do Santos. Mas me conta, eu quero saber de vocês, como vocês escalariam esse time do Santos com todas essas possibilidades que a gente citou, com retorno de alguns jogadores, ou deixaria assim, né? Time que tá ganhando não se mexe, enfim.
Me contem aqui nos comentários e principalmente deixa o seu like que ajuda demais a divulgação do canal. Se inscreva para você sempre receber os nossos vídeos. Me siga nas redes sociais, @nagilaluz. E também estamos com a opção para você ser membro do canal a partir de R$ 1,99. Você me ajuda demais. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.